Olá, meus amados, graça e paz, boa noite para todos vocês. Nós vamos ter aqui rapidamente a nossa última aula, do mês de maio, mês 5, E nós vamos tratar hoje sobre as partes de um sermão, né? Nós vamos tratar sobre o tema, nós vamos tratar sobre o texto, nós vamos tratar sobre a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e a aplicação, né? Que são as partes aí que compõem o sermão, tanto temático, quanto expositivo, quanto biográfico, quanto histórico, quanto textual, enfim, Então hoje a gente vai tratar desses assuntos aqui. E o primeiro item, né, que nós vamos tratar é relacionado ao tema, Nós sabemos que um sermão ele é um discurso, né, religioso com base nas Sagradas Escrituras, né? Apresentado a uma audiência, a um público, e na medida em que ele é apresentado, ele tem dois objetivos. O primeiro é a conversão dos incrédulos, e o segundo objetivo é a edificação dos crentes, da igreja. Já disse lá o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Toda a escritura é inspirada e proveitosa, né? Ela serve para exortação, ela serve para edificação, enfim, a palavra de Deus, ela edifica o crente, ela exorta o crente, mas ela também converte o coração do incrédulo a Cristo, né? Então hoje nós vamos tratar sobre o tema. Primeiro item aqui, né, das partes de um sermão é o tema. É a primeira coisa, né, que você tem que olhar quando você for montar um sermão. Você já tem que ter o tema do seu sermão. O tema, na verdade, ele é a essência do sermão, né, apresentado, né, em uma palavra ou em uma frase, né? O tema ele pode vir primeiro ou pode também ser o texto, né, que venha primeiro. O texto que você escolheu pode ser usado como o tema, né, para o sermão, para o seu sermão. Então, o importante é que ambos estejam, né, em harmonia, né, tanto o texto quanto o tema, ok? Tem que estar em harmonia, Por exemplo, no sermão temático, o tema é dado pelo pregador, né? O pregador escolhe o tema e aí ele vai para o texto para embasar o seu tema, né? Para fundamentar o seu tema. No sermão textual ou expositivo, o tema ele se encontra no próprio texto, e aí você tem que ler bastante o texto para você descobrir, né, um tema que o texto está te propondo ali, ok? Por exemplo, também no sermão histórico, biográfico ou narrativo, o pregador, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o seu tema da parte principal da história, né? E cada ponto de seu sermão deve se concentrar no tema escolhido, No sermão histórico, biográfico, narrativo, ok? Cada tópico do sermão ali tem que estar relacionado com o tema. Você não pode fugir do tema proposto pelo pregador ali, tá bom? Então, o pregador ele deve se limitar a um único tema em cada sermão, né? Todas as proposições, né, do sermão, ou seja, todos os argumentos, todas as provas, todas as ilustrações, testemunhos e etc., né, ela devem estar relacionado a um mesmo tema. Tudo tem que estar em harmonia com o tema proposto, tá bom? Nós devemos escolher o seguinte, presta atenção, um tema que você conheça bem, né? Segundo, um tema que os ouvintes poderão entender. Terceiro, um tema que tenha um fim definido, um tema apropriado para o momento, um tema idôneo para o tempo, um tema conveniente para os ouvintes, um tema ideal para o lugar. Perceba a importância
tá? Do pregador ter essa atenção, tá? Principalmente com a atualidade, né? É por isso que ele deve ter a Bíblia na mão, em jornal e outro, ele tem que estar atualizado, né? Porque ele tem que escolher um tema que ele conheça bem, ele não pode escolher um tema difícil, que ele não vai conseguir desenvolver esse tema. Por exemplo, a Trindade Santa, né? Vamos supor que eu queira pregar sobre a Trindade e eu não tenho um conhecimento amplo sobre a doutrina da Trindade. Eu até posso montar o sermão na sua divisão certinha, mas eu não vou desenvolver bem esse tema. Por quê? Porque eu não tenho um pleno conhecimento, eu não tenho a segurança, ok, de transmitir a mensagem baseada no tema para a igreja. Uma vez que essa insegurança me falta, ok, o sermão não vai ser bem transmitido para os irmãos, tá bom? Então você precisa escolher um tema que você conheça bem, que você desenvolva bem. Hoje, por exemplo, os pregadores, eles têm que prestar atenção nos acontecimentos. O tema ele precisa ser atual, tá? Precisa ser atualizado, né? Ele precisa ser conveniente para os ouvintes, tá? E ideal para o lugar, ok? O tema da mensagem ele deve ser buscado em oração, né? Considerando as necessidades dos ouvintes, considerando também suas próprias limitações e suas dependências e sua dependência do Espírito Santo, gente. O pregador ele deve ter um crescimento social, aprender a observar as necessidades, os interesses e os problemas das pessoas na comunidade onde está. Olha só a importância, tá, do pregador ser atualizado, dele conhecer bem as pessoas do bairro onde ele mora, da cidade onde ele mora, conhecer bem as necessidades do seu bairro, da sua cidade, para ele acertar com o tema que Deus tem para ele e apresentá-lo em uma linguagem inteligível, ou seja, uma linguagem que todos os ouvintes vão entender e vão ser edificados, tá bom? Então, o tema ele é uma das partes importantes, tá, do sermão, tá? O tema principal, né, é Cristo, Salvador, Santificador, Pastor, etc. Atos capítulo 8, 35, né? Atos 17, 23. O objetivo da mensagem é ver as almas salvas, santificadas e crescendo na graça de Deus. É melhor não escolher um tema que apenas está começando a estudar. É melhor não escolher um tema que apenas está começando a estudar. Deve meditar sobre o tema por um bom tempo com oração e estudo, ou seja, a leitura e a meditação, e principalmente, né, a oração, até que esteja saturado com os princípios ensinados pelo texto sagrado. Daí a importância, tá, de você ter o hábito da leitura, de você ter o hábito de ler a Bíblia, de você ter o hábito de ler outros livros, comentários bíblicos, ler jornais, né, ser atualizado, para que você possa estar bem inteirado e situado com o tema, ok? Você não pode escolher um tema, ler o texto uma vez, esse é o tema, beleza, pronto, coloquei o tema aqui, vamos lá. Não é assim. Você tem que estudar o texto, você tem que meditar o texto para ver os pontos principais do texto que esteja relacionado com o tema. Às vezes você tira um tema de um texto e pode não ser aquele tema. Então, à medida que você vai lendo, relendo, lendo o contexto e meditando em cima do texto, você pode ser surpreendido pelo Espírito Santo com um outro tema que você acharia que não estava ali. Tá? Então, a importância de tomarmos o cuidado de não tirar um tema apressadamente, né? Leia com calma, leia o texto com calma, com tranquilidade, medita no texto, que o tema vai vir para você. Isso fazendo, sim, claro, em oração e estudo da palavra de Deus, tá bom? Então, esse aí é o primeiro item que compõe o sermão. O segundo é o texto, né?
O texto ele é a passagem das Sagradas Escrituras que se usa como fundamento do sermão, ok? O nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos usaram passagens do Antigo Testamento para fundamentar o seu sermão. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 10 e 17, você vai ver Jesus usando o Antigo Testamento. Em Atos capítulo 13, versículo 15 e 44, vai ver os apóstolos usando aí, fazendo uso do Antigo Testamento para fundamentar o seu sermão, né? Veja bem, antes de Jesus vir à Terra, era costume ler os rolos da lei pelo leitor na sinagoga. A pregação nos primeiros séculos geralmente era expositiva, na qual uma passagem longa era usada como texto. O texto voltou a receber o seu lugar correto nos tempos de Lutero e durante a Reforma. Desde os tempos de John Wesley, textos mais curtos eram os favoritos. Então, o texto ele é de suma importância para o pregador. Sem o texto, não tem sermão, ok? Então, o texto é de suma importância. Na Reforma Protestante, Lutero resgatou esse princípio, né? O texto ele voltou a ser a seu lugar correto nos tempos de Lutero e durante a Reforma. Por quê? Porque na época, antes da Reforma Protestante, né, o povo, né, o povo mais simples, eles não tinham acesso às escrituras sagradas, né? As escrituras eram lidas somente pelos clérigos da igreja. Então, era somente eles que interpretavam, né, o texto sagrado. E uma vez que eles interpretavam o texto, geralmente interpretavam de uma maneira errônea, e aí acontecia o que aconteceu na história da igreja, né? Antes da Reforma, vinha o pagamento de indulgências, né? Pessoas fazendo coisas que a própria igreja declarava que era para ser feita em nome de uma interpretação errônea da Bíblia Sagrada. E aí pagava-se indulgência, as pessoas subiam a escadaria, né, de joelhos pagando suas promessas, chegava lá em cima, colocava uma moedinha no filactério, tinha a questão do purgatório, enfim, tudo isso a igreja ensinava exatamente porque o povo não tinha acesso às escrituras sagradas. Quando Lutero se converte a Cristo, ok? A sua mente é transformada, tá? E ele tem agora uma outra visão concernente ao texto sagrado. Lutero, ele fixa ali as 95 teses na porta da igreja, e uma das suas teses é somente as escrituras, ou sola escritura, né? E aí, o que Lutero faz? Ele começa agora a traduzir a Bíblia, ok? Se não me falha a memória, do latim para o alemão, se não me falha a memória, né? Do latim para o alemão, porque o povo não tinha acesso e conhecimento. Então, a partir do momento que Lutero traduziu a Bíblia, o texto sagrado passou agora para o povo mais simples, para as pessoas. E agora as pessoas estão conhecendo a verdade, conhecem os textos sagrados e não são mais enganadas, tá? Então, o texto é importante, tá? A leitura do texto é importante para você fazer uma interpretação correta do texto. Não se lê o texto somente uma vez. A primeira leitura geralmente a gente não entende. A segunda leitura a gente também quase que não entende. A gente passa a fazer o entendimento do texto a partir da segunda, terceira e quarta leitura. Por isso é importante de ler bastante o texto para fundamentar o seu sermão. Então, no sermão expositivo, que na minha concepção, hoje ainda, é o sermão mais edificante, né, para o crescimento da igreja, o pregador ele é obrigado a ficar no texto. O sermão expositivo obriga o pregador a continuar no texto. Ele tem que explicar o texto, o contexto histórico, ele tem que explicar, interpretar aquele texto para que haja um entendimento daquele texto, para que haja um crescimento também para a igreja, tá? Qual é a importância do texto? O texto ele é a base do sermão. Por isso que eu digo, sem o texto não há pregação, não há sermão, tá? Veja aqui, é o que diz, sem um texto bíblico não se tem um sermão, que eu acabei de falar.
As Santas Escrituras, né, são a autoridade de qualquer sermão, ok? O texto deve se manter em harmonia com o tema do sermão. Você escolheu o tema, leu o texto, o tema te proporcionou o texto, agora você vai desenvolver, você vai construir o seu sermão baseado naquele texto e no tema. Você não pode fugir do tema, porque o texto te proporcionou o tema. E uma vez que o texto te proporciona o tema, automaticamente os princípios tirados do texto ali vão estar relacionados com o tema. Os tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tem que estar relacionado com o tema proposto ou com a verdade principal do texto. Tá bom? Bom, o texto principal, no sermão textual, expositivo, histórico e narrativo, o pregador começa com o seu texto que tem escolhido. No sermão temático e biográfico, não é necessário usar um texto principal. O pregador escolheu o seu tema ou personagem primeiro e depois escolhe um texto a cada ponto do sermão, tá bom? Então perceba a diferença entre um texto expositivo e um texto temático. O texto expositivo, né, o pregador ele começa com o seu texto, ele começa com o texto que escolheu, ele começa explicando o texto, a introdução dele é o próprio texto, né? No sermão temático e biográfico, não é necessário usar um texto principal. O pregador escolhe o seu tema ou personagem primeiro e depois escolhe um texto a cada ponto do seu sermão. E aí vem o texto auxiliar. Em todos os sermões, o pregador busca texto para basear, para apoiar seus argumentos, para ilustrar seus pontos. Geralmente, em um sermão expositivo, histórico, biográfico ou narrativo, existem menos textos bíblicos que são usados como textos auxiliares, que em um sermão temático ou textual. Geralmente, texto auxiliares se usa muito em sermões temáticos, até porque o sermão temático vai te obrigar a ir para textos paralelos, para outros textos da Bíblia, para fundamentar o seu tema. Já o texto expositivo, né, ele não tem tanto textos paralelos. Você pode usar? Claro que pode. Você pode usar textos paralelos no sermão expositivo, mas não é tão necessário, porque o próprio texto vai te fornecer já as ferramentas necessárias para fundamentar aí o seu tema. Tá, beleza? Então esses são os textos auxiliares que o sermão expositivo não é muito usado, mas é bastante usado em sermões temáticos ou textual. Tá bom? Aí nós temos o que chamamos de introdução. Nós falamos sobre o tema, falamos sobre o texto e agora vem a introdução. A primeira necessidade do pregador é se aproximar dos seus ouvintes, né? É bom procurar se colocar no lugar dos ouvintes. O que você gostaria de ouvir? Para fazer melhor contato com eles, para fazer melhor contato com eles. Para fazer melhor contato com eles. Aqui o pregador desperta o interesse da audiência e chama a atenção para o tema que vai desenvolver. Somente o que toca o coração pode alimentar a audiência. A introdução deve ser curta, deve ser interessante, deve ser precisa. Além disso, a introdução deve ser simples e estar bem conectada com a mensagem a ser pregada. A introdução é no sermão o que a decolagem de um avião é na aviação. Assim como a aplicação do sermão é a aterrissagem do avião. Ambas são os momentos mais críticos do passageiro de um avião, assim como para o ouvinte de um sermão. Entendeu a ilustração aqui? Né? Deixa eu fazer uma outra ilustração aqui para você entender sobre essa introdução. O que é a introdução? Suponhamos que você está andando em uma estrada, em uma rua, e você se depara com uma casa muito bonita. Você olha aquela casa, né, e você vê, puxa, que casa bonita, que janela bonita, que porta bonita,
que muro bonito, que portão bonito, né? Que jardim bonito, casa toda pintadinha, toda linda por fora, ok? Aquilo ali chamou o quê? A sua atenção. Isso é a introdução. A introdução do pregador, ele tem que chamar a atenção do ouvinte, ele tem que prender a atenção do ouvinte, beleza? Isso é introdução. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o desenvolvimento, mas eu estou falando só da introdução, ok? Então, ou seja, aquela casa que você olhou chamou a sua atenção, e você, puxa, gostei dessa casa, chamou minha atenção, e você fica maquinando em comprar aquela casa. Por quê? Porque ela chamou a sua atenção. Você tira a foto da casa, você fica um bom tempo parado olhando para aquela casa. Por quê? Porque a casa, ela prendeu a sua atenção por causa dos detalhes, por causa da beleza da casa. Então, isso é a introdução em um sermão. Ele tem que chamar a atenção do ouvinte, ok? Ele tem que prender a sua atenção, tá bom? Bom, fontes para encontrar uma introdução. Vamos lá. Quais são as fontes? Primeiro, no próprio texto você pode, encontrar a sua introdução, no próprio texto escolhido, tá? No contexto histórico, né? Uma referência às tradições ou costumes judaicos, por exemplo, pode chamar atenção, né? Uma explicação da geografia bíblica, uma pergunta de jornalismo, né? Uma pergunta de jornalismo, por exemplo, por quê? Quem? Como? Quando? Onde? O quê? Então, perguntas são muito importantes para você introduzir, né? Para você introduzir. Uma declaração surpreendente, uma história ou um testemunho, né? Referências a atos atuais, né? Referência a atos atuais, uma explicação de por que falar do tema, resumo de imagens anteriores, no caso de se estar pregando uma série de mensagens. Então, esses aqui são fontes para encontrar uma introdução. Você precisa ter essas fontes aí, no próprio texto, no contexto, numa referência às tradições ou costume judaico, uma aplicação de geografia bíblica, uma pergunta de jornalismo, então, e outras coisitas a mais aí, ok? Agora, quais são os conselhos práticos? Existem conselhos práticos para a introdução? Vamos lá. Existe. Primeiro, conselho prático para introduzir a sua mensagem. Primeiro, seja breve. Quando a introdução é demorada, se perde o interesse pelo resto do sermão. Então, seja breve, ok? Se você vai pregar um sermão de 40 minutos, a introdução tem que ter no mínimo aí de 3 a 5 minutos de introdução. 3 a 5 minutos de introdução. Não seja muito demorado na introdução. Tem pregadores que ficam quase 20, 30 minutos introduzindo a mensagem. E aí depois ele fala, agora eu vou começar a pregar, era só introdução. Aí o povo já está fadado, né? O povo já está querendo, está pedindo, com todo respeito aqui a palavra, está pedindo arrego, né? Não aguento mais ouvir esse cara. Ele falou, agora que ele vai pregar, que hora que vai acabar esse sermão? Então, não pode ser muito demorado na introdução, ela tem que ser rápida e ela tem que ser clara e tem que prender a atenção do ouvinte. Não ponha todo o sermão na introdução, você não pode já colocar o seu sermão dentro da sua introdução, procure, evite isso. Porque se você colocar o sermão dentro da introdução, a sua mensagem vai ser repetitiva. Você vai falar o sermão na introdução, depois você vai ter o desenvolvimento, os tópicos, a conclusão, a aplicação, vai sim repetir tudo aquilo que você falou na sua introdução. Seja simples, uma ideia que chame a atenção do ouvinte e que ele entenda. Simples e objetivo, ok? A introdução pode surgir antes, durante ou depois da preparação do sermão. Então não tem regra, a introdução ela pode vir antes, durante ou depois da preparação do seu sermão.
tá? Geralmente a gente se preocupa, como é que eu vou introduzir? Se você não conseguiu a introdução ainda, prepare o seu sermão. Talvez no preparo do seu sermão a introdução venha, ok? Então, a introdução, ela é muito importante, tá? Você precisa entender. Para mim é o ponto mais importante do sermão. É o momento que você vai ter que chamar o público para você. É o momento que você vai ter que prender a atenção do público, tá bom? Prender a atenção dos ouvintes aí, tá bom? Bom, agora o desenvolvimento. Nós falamos sobre a introdução. Agora o desenvolvimento. No desenvolvimento do sermão, tratamos com a explicação, com a exposição e interpretação do tema, ou seja, do tema ou do texto, né? Do tema ou do texto. E aí vem, primeiro, divisão do sermão. Cada divisão deve estar relacionada com o tema. 3, 4 ou possivelmente mais divisões. 3, 4 ou possivelmente mais divisões. Para o principiante, é melhor usar menos divisões. É possível desenvolver subdivisões. O propósito das divisões é, primeiro, manter um progresso organizado do pensamento do sermão. Evitar repetições de ideias ou a falta delas. Memorizar em partes os pontos principais. Então, as divisões do sermão está relacionada com o desenvolvimento. Aqui é a parte do desenvolvimento. Para o principiante, é muito importante ele não fazer muitas divisões, 3 ou 4. Ele se limita a 2 ou 3 no máximo, para ele não se perder. Para alguém que já está acostumado, que já tem a facilidade de montar sermão e de pregar, ele pode até passar aí, fazer 4 divisões no sermão, e aí ele vai desenvolver tranquilamente, tá? Mas para um principiante é melhor usar menos divisões, poucas divisões, para que ele venha desenvolver bem o seu sermão, tá? E a divisão do sermão no desenvolvimento é muito importante, tá? Para que se tenha um progresso organizado do pensamento do pregador. Por isso a importância das divisões. E aí vem também para evitar repetições de ideias ou a falta delas. Por isso a importância de divisões no desenvolvimento, tá? Divida o seu sermão, tenha divisões para que haja uma organização de ideias. Organização de ideias, tá bom? E aí, quais são os métodos para determinar as divisões? Primeiro, o método da lógica. Primeiro método aqui é o método da lógica. Cada divisão é uma proposição. Estas proposições, o que são essas proposições? Elas são as ideias. Elas são os pontos importantes no texto. Ok? Sermão textual expositivo. Então deve haver uma progressão de pensamento, tá? Do menos importante ao mais importante, ou seja, deve ter um pensamento lógico, deve ter uma progressão lógica, não pode ser tudo embaralhado, porque senão o pessoal não vai entender, não tem lógica, o cara está todo enrolado. Okay? Ele começou falando de uma coisa, daqui a pouco ele falou de outra, e o que ele falou ali não está batendo com a primeira divisão, e, enfim, está sem lógica. Então, o método lógico é um dos métodos para determinar aí as divisões. Ok? Aí tem aqui, do menos importante ao mais importante, do menor impacto ao maior impacto, da verdade geral à verdade específica, ok? Do conceito ao desconhecido, do conhecido ao desconhecido, a explicação antes da aplicação, o ensino antes da exortação, do falso ao verdadeiro, do negativo ao positivo, né? Então, primeiro método aí, o método da lógica, ok? O método da lógica. Segundo método, o método retórico, né? É o estudo das palavras e frases. Aqui,
uma compreensão das regras gramaticais é de fundamental importância. Tá? Daí a importância de nós sabermos um pouco da língua portuguesa, da gramática, né? Nós nos deparamos com muito verbo, né? Nós precisamos saber se o verbo está no passado, se o verbo é um verbo tá no pretérito do futuro, se o verbo aqui está no singular, está na primeira pessoa do plural, na primeira pessoa do singular. Existe o verbo no grego também, se o verbo está no aoristo, ok? Então tudo isso é importante, tá? É importante nós termos uma boa gramática, tá? Uma boa gramática. O método interrogativo, o sermão, ele é desenvolvido à base de perguntas, ok? Sempre é importante fazer perguntas no seu sermão, né? Por quê, quem, como, quando, onde e o quê. Ou seja, por exemplo, por que Paulo escreveu isso? Né? Para quem ele escreveu isso? Quando ele escreveu, onde ele escreveu e o que ele está dizendo com esse texto, o que ele quer dizer com isso. Daí, fazendo essas perguntas para o texto, você vai ter um desenvolvimento aí interrogativo, um desenvolvimento muito legal, tá? No texto. Terceiro, letra D, melhor dizendo, o método cronológico. Método natural, né? É um método para o sermão biográfico, histórico ou narrativo, né? Este método se pode usar de duas formas. Primeiro, depois da leitura do texto base, se faz uma revisão e divisão da história, demonstrando as lições espirituais, acrescentando observações. A segunda opção é depois de interpretar um fato, um acontecimento ou uma lição da pessoa ou história, se faz uma aplicação às nossas vidas, né? Depois um segundo fato seguido de uma aplicação, ok? E aí nós temos o desenvolvimento, falamos aí. Agora, o desenvolvimento, gente, lembra que eu falei da introdução? Que a introdução ele é o ponto culminante, você tem que prender a atenção da pessoa? Beleza, vamos supor que você tem uma introdução infalível. Poxa, você chamou o povo ali, poxa, rapaz, né? Você pode introduzir a sua mensagem com uma ilustração, por exemplo, que chama a atenção. A importância das ilustrações é essa, chama a atenção, né? E aí, poxa, você tem uma introdução ali, show, só que o desenvolvimento do seu sermão não é tão show assim, ok? Não é tão show assim, e aí é que há o problema. Não adianta você ter uma excelente introdução e você não ter um bom desenvolvimento. Então, tanto a introdução quanto o desenvolvimento tem que estar paralelo, ligado. Sua introdução tem que ser infalível e o desenvolvimento tem que acompanhar. Você tem que continuar prendendo a atenção do seu público. Beleza? E aí tem a conclusão, né? Esse é o momento, né? De você, a conclusão, como é que é feita a conclusão? Você pode fazer da seguinte maneira, você pode, né, repetir em forma resumida o tema principal do seu sermão, né? Seja o tema principal, você pode repetir de uma forma resumida o tema principal do seu sermão. Você precisa ser breve, tá? Na conclusão, não introduza um versículo novo na conclusão, não faça isso, tá? Não precisa disso. E nem comece um outro sermão dentro da sua conclusão, tá? Por isso, tem que ser breve, objetivo na sua conclusão. Pode-se fazer um resumo curto dos pontos principais, por exemplo, do seu sermão. Pode-se repetir o texto principal, repita as exortações principais do sermão. Pode-se concluir com uma história, ou seja, uma ilustração, que eu acabei de falar aqui. Enfim, um cântico, uma pergunta. Pode-se usar uma combinação com cada uma das opções acima, tá? Então, esses pontos aqui principais da conclusão. Não monte um outro sermão na conclusão, não coloque texto novo à sua conclusão, seja breve, repita os pontos principais do seu texto, repita as exortações, faça perguntas. Você pode concluir com um cântico ou com uma pergunta e pode fazer uma combinação desse conjunto
todo aí. E aí vem o outro ponto culminante, tá? Que é a aplicação. Esse é o clímax da mensagem. Aqui permitimos que o ouvinte responda e aplique a verdade compartilhada à sua vida. Este é o momento mais crítico do sermão. O inimigo buscará interferir nessa parte com um choro de crianças, pessoas indo ao banheiro, sons e ruídos, movimentos e muito mais. Isso acontece para que todos sejam bons ouvintes e não praticantes da palavra pregada. Então, recorde, olha só, vamos para recordar aí. A introdução é um sermão. A introdução é um sermão, o que a decolagem de um avião é para a aviação. Assim como a aplicação do sermão é a aterrissagem do avião. Ambos são os momentos mais críticos do passageiro em um voo, assim como para o ouvinte de um sermão. Não deixe passar desapercebido o momento de aplicar a palavra de Deus pregada para uma vida abundante e eterna do ouvinte. Então perceba, se você não interpretar o texto da maneira correta, tá? Se você não interpretar o texto da maneira correta, você vai aplicar o texto da maneira errada. Ok? Isso aqui é fato. Uma vez que você tem uma interpretação equivocada do texto, automaticamente a sua aplicação vai ser equivocada, vai ser errada. Então tome muito cuidado. Por isso que a introdução é o ponto culminante, o desenvolvimento tem que estar paralelo à introdução, a conclusão tem que ser de acordo com a introdução e desenvolvimento, e as divisões do seu texto, e a aplicação é o clímax, assim como a decolagem de um avião é o ponto mais crítico para o passageiro, a introdução é o ponto mais importante para o ouvinte, e assim como a aterrissagem do avião também é o clímax do passageiro, a aplicação é o clímax da sua mensagem. Então, tá? Fique aí esta última aula, tá? Deus abençoe, espero que esse módulo tenha falado muito ao coração de vocês, e espero que vocês se dediquem à leitura e ao estudo da palavra de Deus, para assim pregarmos de uma maneira eloquente e melhor para o reino de Deus. Deus abençoe a todos vocês.